amores, tudo bem? Eu sou a Cat Santiago. Gente, esse é meu primeiro vídeo do canal. Confesso que eu estou com muito medo, eu não sei no que vai dar esse vídeo, mas eu espero que dê certo. No vídeo de hoje, gente, eu vou dar algumas dicas para noivas se maquiarem em casa, principalmente nessa pandemia, né, gente? Você pode usar essa maquiagem tanto no dia do seu casamento, quanto para o seu ensaio pré-casamento. Inclusive, assista esse vídeo até o final, porque você vai ver que eu vou me produzir. Gente, eu vou tentar colocar meu vestido de noiva de novo, eu não sei se vai dar certo, tá? E eu vou para um lugar muito bonito, a Vila Tramonte, em Indaiatuba, lugar maravilhoso para fazer um ensaio fotográfico. Então, vem se maquiar comigo! Vou começar usando essa água micelar da Ruby Rose, eu aplico em um algodão e vou limpando todo o meu rosto. Depois eu vou utilizar esse hidratante da Nivea. Eu particularmente gosto muito desse hidratante porque ele deixa a minha pele muito hidratada e depois dá um efeito muito mais bonito para a base, corretivo, não deixa com que a base fique craquelada. Após aplicar o hidratante em todo o meu rosto, eu venho com essa bruma também da Ruby Rose. Aplico também em todo o meu rosto. E utilizo esse ventilador de porquinho para secar com mais rapidez essa bruma. Para a definição das minhas sobrancelhas, eu vou utilizar esse gelzinho da Mari Maria, a minha cor é o Brown. Eu simplesmente amo esse gelzinho de sobrancelhas. É o que eu mais me adaptei, porque a minha sobrancelha é bem fina, então ela deixa um efeito bem bonito. Depois eu vou delimitando a minha sobrancelha na parte de cima, seguindo o mesmo formato da minha sobrancelha. Depois eu vou esfumar a minha sobrancelha com esse pentezinho aí do pincel. Depois de utilizar o gelzinho nas duas sobrancelhas, vou utilizar esse corretivo da Tracta, a minha cor é médio. E vou começar a utilizar o corretivo nas partes em que quero deixar a minha pele iluminada. Então, eu começo aplicando aí nessa região das olheiras. Aplico também na parte central aí do meu nariz, no arco do cupido e no queixo. São as partes que eu quero deixar iluminadas. Vou aplicar também aí na minha testa, entre as sobrancelhas. E logo após, venho com a esponjinha para espalhar esse corretivo. Há tempo de não deixá-lo secar, porque ele seca muito rápido por ser um corretivo mate. Então, eu não posso deixar ele muito tempo sobre a pele sem espalhar. Agora eu vou utilizar o pincel língua de gato com um pouco de corretivo para delimitar as minhas sobrancelhas. Agora eu vou utilizar esse pincel da Kiss, pincel com esponjinha, muito prático, principalmente para a parte dos olhos, para acentuar o corretivo. E assim eu vou preparando o meu olho para receber a sombra também. Vou utilizar essa base da MAC Studio Fix, que é uma base com alta cobertura e uma ótima fixação, então principalmente para fotos ela deixa um efeito muito bonito na pele. Então eu venho com um pincel língua de gato e vou aplicando primeiro sobre o meu rosto. Agora eu venho com esse pincel Kabuki da Ruby Rose e venho dando batidinhas no meu rosto para a aplicação da base.
E como contorno eu vou utilizar esse pó um pouco mais escuro que o tom da minha pele. Venho aplicando ele ali na altura da minha orelha e conto 2 dedos da minha boca. E venho espalhando esse contorno. Agora eu vou aplicar o contorno na parte de baixo do meu rosto, porque eu quero deixar essa parte mais fina também. Então, eu vou aplicando na direção do queixo, no meu maxilar, e venho espalhando bem esse pó. E eu subo também em direção da testa, para deixar um pouco mais afinado também. Eu não aplico muito pó nessa região. E agora eu venho aplicando o meu nariz, então eu pego um pincel um pouco mais pequeno, que eu utilizo também para sombra, então eu pego esse pincel para aplicar o contorno no meu nariz, venho dando batidinhas de leve para não ficar muito marcado, e depois eu venho esfumando essa parte. Bom, então agora eu já fiz o contorno dos dois lados do meu rosto e agora eu vou vir aplicando um blush. Eu vou utilizar esse da Axe Love, a cor número 1. E se vocês perceberem, ele é bem pigmentado. Eu só utilizei uma vez o pincel e ele já ficou bem pigmentado. E como eu estou me maquiando mais para tirar fotos, então eu gosto de deixar um pouquinho mais marcado mesmo. Agora eu vou utilizar esse iluminador da Ruby Rose que eu amo. As cores são muito bonitas, eu vou utilizar essa cor um pouquinho mais puxada pro dourado. E olha só, na primeira aplicação que eu faço com o dedo mesmo, ele já fica bem iluminado, a cor fica muito bonita, ficou iluminado bem natural. E para esfumar o meu delineado, depois de aplicar com o dedo, eu utilizo esse pincel vassourinha e venho espalhando o iluminador. Depois eu aplico também na ponta do nariz e na parte central para deixar iluminado. Isso vai deixando o acabamento também do nariz mais afinado. Vou utilizar também esse pincel de vassourinha para esfumar esse iluminado do meu nariz para não deixar muito marcado. E depois eu faço a aplicação do iluminador também no arco do cupido e finalizo as outras partes do meu rosto, como a maçã do rosto, o queixo e a testa. Agora eu vou aplicar um pouquinho mais de base na minha pálpebra, preparando ela para receber a sombra, para preparação do olho. Agora eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como eu fiz esse olho, utilizando esse quarteto de sombras mate da Ludurana, que eu simplesmente amo. Eu acho muito bonito esse tom de vinho, principalmente para sombra e para as fotos deixa um efeito muito bonito. Se vocês perceberem, eu utilizei uma vez só a sombra e ela já é bem pigmentada. Então eu venho com um pincel bem levinho mesmo e venho espalhando essa sombra pela minha pálpebra. Com um pincel um pouco mais pequeno, eu vou utilizar essa sombra mais escurinha e vou aplicar no canto interno do meu olho. Com esse mesmo pincel, eu vou pegar um pouco da sombra, a primeira cor de sombra que eu utilizei, que é um pouco mais clara, e aplicar na parte de baixo do meu olho. Então, se vocês observarem, nessa maquiagem eu utilizei apenas 2 tons de sombra. E agora eu vou começar a técnica semi-cut, que é onde deixa essa parte iluminada no olho, que deixa esse efeito bem bonito. Então, eu vou utilizar um pincel língua de gato pequeno, vou aplicando com todo cuidado aí, fazendo esse recorte na minha pálpebra. Agora eu utilizo esse pincel de esponjinha para acentuar um pouco mais o corretivo. E venho com esse pigmento da Glow Me Up.
Ele é muito lindo, ele tem um tomzinho rosé. E eu aplico esse pigmento com um pincel língua de gato médio. Olha o efeito maravilhoso que ele deixa nos olhos. E para finalizar com o delineado, eu vou utilizar esse delineador da Tracta. É uma caneta delineadora que eu gosto muito, porque é bem prática e deixa o meu delineado bem fininho. Como eu gosto muito de delineado gatinho, eu me segurei muito para não exagerar. Então eu fiz um delineado gatinho bem pequeno, mas você tem a opção de fazer ou não, depende muito do seu gosto e também do formato do seu olho. Na parte de baixo do meu olho eu vou utilizar um lápis marrom, porque eu não quero deixar muito escuro. Então eu venho aplicando esse lápis na linha d'água e depois eu venho esfumando com um pincelzinho. Para finalizar então o meu olho, eu vou colar os cílios. Então eu já apliquei a colinha, deixo secar um pouquinho. Usei até o meu ventilador de porquinho, porque ele é 1001 utilidades. E para colar os cílios, vocês vão perceber que não tem nenhuma dificuldade. É só vocês irem colando com todo o cuidado, rente aos seus cílios. E vem apertando assim, colando os cílios postiços nos seus cílios, de verdade. Vou utilizar essa máscara de cílios da Avon. Eu gostei muito dessa máscara, ela dá bastante volume e tem alta durabilidade também. E aplico na parte de baixo dos meus cílios também, como eu não usei muito lápis, nem sombra muito escura, então ele vai destacar bastante. Para dar aquele toque final, eu vou utilizar o iluminador na parte de baixo da minha sobrancelha e no canto interno dos meus olhos. O batom que eu escolhi é esse Matte Nude da Dylos. Eu simplesmente amei essa cor. E para dar aquele efeito mais moderno, eu utilizei esse gloss da Bruna Tavares. A cor é a rosé. E, gente, eu achei que ficou muito bonito essa mistura do batom nude mate com esse gloss rosé, ficou muito bonito. Então eu praticamente finalizei a minha maquiagem e vou para a prova do vestido. Será que eu vou conseguir entrar no meu vestido de noiva? Vai, você puxa o zíper, tá bom? Encolhe a barriga, né? Vai. Acho que puxa pra baixo. Ai, parece que eu vou morrer. Vai dar certo. Não puxa. Se tivesse um colchete seria mais fácil, tipo, apertar. Gente, então esse foi o resultado da make. Eu coloquei um outro vestido que eu ganhei emprestado de uma amiga, porque o meu vestido não entrou mesmo. Mas eu vou pedir pra que vocês aguardem agora, porque eu vou mostrar o resultado das fotos e do vídeo desse ensaio.